Marcelo, tudo bom, cara? Você tá trabalhando pra caramba. Tudo jóia. Esse ano tá animado. Tá animado, tá né? animado, tá gostoso. Dirigindo muita coisa. Dirigindo, escrevendo bastante. Escrevendo. Eu estou fazendo bastante coisa. Dirigindo mesmo, de vez em quando atuando, acabo substituindo nos meus próprios espetáculos ali com a banda Mirim, eu acabo fazendo algumas Você substituições. trabalha com a banda Mirim, que deve ser um prazer, né? É um prazer, Aquele pessoal, a um gente pessoal tem fantástico. 7 anos, é uma família, uma família Mirim. A família Mirim. É uma delícia. Vocês lançaram CDs do A gente tem espetáculo? 2 CDs. Lançou 2 CDs. O do Felizado, que é o nosso primeiro espetáculo, e agora do Espoleta, que estreou ano passado. Um selo Sesc, foi parceria com o Sesc, lançamento nacional, muito... O maior é de São Paulo? Sou do interior do estado, São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo! Ali na divisa com Minas, Serra da Mantiqueira. Começou a fazer teatro lá ou não? Comecei lá com a Cláudia Mistura, a gente fazia... É mesmo? a gente é da mesma cidade. Ah, ela me falou isso. Você se conhece de Já virou pequenos. uma lenda isso. Já virou uma lenda. A gente se conhece desde os 13, 14 anos. Pouquíssimo tempo. Legal. A gente tem umas fotos aí, dos trabalhos, de alguns trabalhos do Marcelo Romagnoli. Ele trabalha demais, não deu para pegar foto de tudo. Acho. A gente estava falando do menino Tereza, né? Eu acho essa foto uma graça, esse cuecão aí. Ela se transforma em menino, então ela vai se vestindo em menino. Ah, que barato. E a Cláudia tem uma versatilidade, né? Aí é o Felizado, é a Cláudia e o Rubi. Cláudia e o Rubi. O Rubi tem uma voz fenomenal, um grande cantor, uma sensibilidade extrema, né? Que espetáculo que é que você falou? Felizado. Felizado. Foi o primeiro da... Foi o primeiro da Banda Mirim. Esse daí é o Sapecado, que é um musical caipira. Tá todo mundo aí. Essa daí é a Banda Mirim em cena. Essa é a Banda Mirim em cena. São músicas da um monte de gente que você falou. E que vocês agora vão excursionar pelo Brasil. O que mais que tem? Essa daí é a Criança Mais Velha do Mundo. A Criança Mais Velha do Mundo, a gente estava comentando aqui da Luciana Paz. Luciana Paz, do Thiago Amaral. Uma peça que eu escrevi, quem dirigiu foi a Cláudia Mistura. Quer dizer, a parceria é constante, né? A gente está diversificando. Você dirige, ela atua. A gente está tentando diversificar cada vez mais essa parceria. Dividir. A Cláudia sempre teve vontade de dirigir, uma ótima diretora. Se divertiu aí. Foi super legal essa experiência. Bárbaro. E agora o Meu Filho Sem Nome. E é um texto, eu adaptei um texto da Isilda Simões. Ela escreveu um texto super poético sobre esse não é problema, o problema no bom sentido, da adoção. Quer dizer, essa situação... A situação da adoção. Né? Então, são 2 mulheres que convivem com isso. Na verdade, elas têm um ponto em comum, que é uma criança, uma tem 15 anos e deixa o filho, não tem condições de cuidar desse filho, a outra tem 30 e não pode ter... não pode ter filhos. Não pode ter filhos. Então a peça mostra paralelamente a história dessas duas. São dois dramas paralelos. 2 dramas paralelos que acabam se cruzando na cabeça do espectador. Né? Acabam se cruzando ali, a gente vê essas 2 realidades. É muito bacana porque a peça discute uma coisa que é muito... Nossa, comum pra muito caramba, comum no Brasil, mais comum do que a gente imagina. Tem mais pessoas querendo adotar do que crianças para serem adotadas. Eu estou tocando nesse assunto. A dificuldade para se adotar uma criança é muito grande. Pois é. É enorme. Mas quem cria dificuldades são as pessoas. Geralmente eu tenho um casal amigo meu que já adotou 3. Né? Eles não podem ter filhos, eles adotaram 3 crianças. É Madonna? Não. Mas cada criança foi um processo muito longo, foi um desgaste. Quer dizer, eles são muito persistentes. Então, a gente sabe que eu tinha isso também, né? Como é quase uma lenda isso. Eu tinha isso na minha cabeça, que a burocracia impede, né, os processos, não etc. É tanto assim. A gente visitou o fórum, fez um trabalho aí de pesquisa. Pesquisa e tal. Foi a campo. Foi a campo, E você vê que, não, a justiça brasileira até que tenta encaminhar isso de uma maneira rápida. Né? Mas o que entrava mesmo são os tópicos que as pessoas colocam. Eu quero adotar uma criança do sexo feminino, branca, recém-nascida. Loirinha. Aí, né, não tem. Agora, você estava falando, tem muito mais gente querendo adotar do que crianças disponíveis para adoção. Justamente por causa disso. Por causa disso. Por causa dessas necessidades que as pessoas impõem. Dessas vontades que os pais adotivos impõem ali na hora de adotar. Na hora de adotar. O que podia ser uma coisa muito mais livre. E a maior procura deve ser por crianças pequenas, recém-nascidas. Crianças recém-nascidas. Uma criança de 5, 6, 10 anos, por exemplo, já é mais difícil. Pois a gente visitou um abrigo também, aí você sente ali essa realidade. A criança, os anos vão passando e elas estão lá.
Ela vai sobrando, vamos dizer assim. Pois é. E como é que isso, vamos dizer, como é que isso aparece em cena? Quer dizer, tem uma história, são histórias paralelas, então, das duas? Como é que é? São histórias paralelas. São caminhos paralelos. A encenação também ajuda isso. O texto é muito poético. São só as mães, né? São só as duas atrizes. A Aparecida Petrovich e a Cristiane Brasil. Isso. E a Aparecida Petrovich ainda tem essa história de adoção na própria vida dela. Ela foi adotada, então passou por isso ali muito perto. Quer dizer, ela tem uma compreensão desse problema muito e a grande. Autora também tem, a Isilda também tem Simões. isso muito forte ali na vida dela. Então, esse tema passa muito... Tá pulsando ali, né? E passa muito pela coisa feminina também, é uma história de mulheres, esse sentimento da maternidade perpassa o espetáculo inteiro. Então, não é só ali, não é um espetáculo, a gente pode dizer, sei lá, histórico ou factual. A criança não aparece. A criança não aparece. Ela é sempre ela é o motivo de tudo aquilo, mas ela está... Legal, bonito essa E é muito legal porque chega, atinge o público se emociona, né, acompanha isso, os homens se emocionam, teve vários homens na estreia que estavam lá esse é um tema que pega todo mundo, né, bicho? Claro, a gente é sabe um tema do amparo, do desamparo, exatamente. do afeto, do desafeto, isso é comum. E a relação do casal, muitas vezes, né? Pô, a vontade de ter um filho, quer dizer, muitas vezes as pessoas se casam com essa intenção, né? Vamos ter filhos, vamos... Né? É o que acontece na peça. E no fim a coisa não acontece, quer dizer, isso gera uma frustração, isso acaba prejudicando a vida familiar do casal. Claro, esse é um lado. Separando por causa disso. O outro lado é o lance social, a menina de 15 anos, com as suas... necessidades ali, sem poder cuidar dessa criança. Isso é um fato brasileiro. Sim, nossa, e frequentíssimo, né? Muito frequente. Que a gente vê, muito frequente, não está aqui no nosso meio, mas numa comunidade ali quase mais periférica, isso é muito comum. Muito comum, exatamente. Muito comum. Cada vez mais a gravidez está na adolescência. E baixando a idade. Baixando a idade. Né? E essas pessoas são... 16, 15, agora é 12, 13, que já tem mães com 13 anos. Pois é. E como os filhos são desamparados, essas mulheres, essas mães também são desamparadas pela família, pelo Estado brasileiro. Né? As crianças acabam desamparadas, ficam lá na creche, nesses abrigos, mas... convenhamos, existe um desamparo do Estado em relação a isso. Isso aqui que tem creche, que tem abrigo. Aqui em São Paulo. Pois é. Você sai pelo Brasil fora, não tem creche, não tem abrigo, não tem nada. A criança fica lá. Pois é. Não sei lá onde. Essa Aparecida Petrovich, o cenário é todo com mala, essa brincadeira da mudança. Tem o lance das malas, né? Tudo acontece com as malas. As malas, elas formam todos os espaços. Você vai mudando o cenário, realocando essas malas para lá e para cá. É esse símbolo da mudança, da transitoriedade, né? Elas estão num momento transitório. Né, da vida. Então acho que a mala simboliza bem isso. Simboliza isso e cria ambientes. Esse é outro personagem que a Cida faz, a Cris. A gente brinca muito com essa teatralidade. Por exemplo, ela está colocando esse avental que já está, né, com a barriga. Com a barriga. Então é uma peça que brinca muito com símbolos do teatro. A garota de 15 anos. E ela é recebida, quando ela está grávida, ela sai de casa e é recebida por um anjo que é uma empregada e ela vai trabalhar como doméstica ali fora de casa para ter esse bebê longe da família. Longe da família. É isso, né? Não tem essa coragem de assumir. A gente acha, às vezes, isso também é um fato muito comum, que as mães jovens acham que é ilegal você abandonar ou levar o seu filho, não cuidar do seu filho. E não é, você pode levar para uma creche e deixar ali para a creche cuidar. Então elas preferem abandonar, né? Deixar em algum lugar, deixar com alguém e sumir. Engraçado, como esse tema, essa questão da criança abandonada, principalmente, é uma coisa que percorre os séculos, né? Porque a gente vê aqui na Santa Casa, por exemplo, eles têm lá no museu deles a Roda dos Expostos, né? Que era onde as mulheres que tinham filhos indesejáveis, vamos dizer assim, desejados, colocavam a criança, girava a roda e alguém do lado de dentro pegava. Não, séculos e milênios. Roma. Pois é, né? Os dois lá, Rômulo e Remo, foram abandonados. Isso é uma coisa bíblica. Né? É um problema que a gente não consegue resolver. Não consegue, né? Acho que é quase uma coisa animalesca aí do ser humano, né? Você tem o filho, tem ali aquele apego para cuidar, mas e quando esse laço é rompido. Né? A dor de uma mãe, acho que é uma coisa... Não tem como a gente dizer. Eu não sei definir isso. Né?
é uma coisa mítica, mítica mesmo, e acho que percorre a literatura, o teatro, a própria história da civilização.